Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre ordem de produção ou produção simplificada. Segundo produção do BR, eu posso trabalhar desde uma ordem de produção simples ou até mesmo trabalhando com um plano mestre de produção, onde a gente vai começar a usar a teoria de restrição e assim por diante. Então nesse vídeo eu vou falar sobre ordem de produção simplificada, criando uma ordem de produção direta através de uma ordem de venda ou uma ordem de produção simples. Ou seja, num outro vídeo abordaremos a parte de ordem de produção com plano mestre, roteiro e assim por diante. Bom, vamos logar no BRRP. E um primeiro passo importante aí são alguns relatórios de apoio que eu tenho para a produção. Então, antes de entrar na ordem em si, eu poderia ter um relatório, ou utilizar uma ferramenta que eu gosto bastante, que é o relatório de itens a produzir. Esse relatório aqui, eu posso, por exemplo, planificar ele falando o seguinte: olha, eu quero analisar os pedidos que estão na matriz, olhando o meu armazém, por exemplo, aqui de revenda. Eu quero analisar todos os produtos e eu poderia trabalhar com um que a gente chama de régua de pedido. Então, pedidos que entraram até a data de hoje, até 11, e aonde a data prometida minha esteja até, por exemplo, o fim dessa semana. Então, por aí, 18 do 12, 18 do 11 de 2019. O que é importante aqui? Eu consigo vir trabalhando como se fosse uma régua, uma grande régua de pedidos, onde eu tenho uma carteira enorme a produzir, mas eu consigo trabalhar o que eu quero produzir e entregar essa semana, na próxima semana e assim por diante. Então aqui vamos entrar desde modelos de just-in-time, produção sob demanda e assim por diante. E esse relatório, como é um cubo, eu consigo trabalhar ele em diversas visões. Então aqui eu estou colocando a data, poderia colocar um tipo de produto, um grupo e classe, até D e até, isso é bastante importante. Somente itens que são produzidos e somente produtos que são vendidos. Ou seja, eu não quero olhar, por exemplo, pedidos que são de produtos que não têm venda, ou, por exemplo, são para remoção de estoque. E somente produtos que são produzidos, ou seja, itens de revenda eu não quero que apareça aqui. Então, quando eu mando olhar esse relatório, listar esse relatório aqui, ele me dá um relatório lá, olha que legal. Então, eu tenho aqui, esses são os itens que eu tenho a produzir, e ele me dá uma porrada de informação. Aqui eu tenho uma visão geral, uma visão, por exemplo, por tipo de produto. Eu não quis, por exemplo, verificar ou tirar os campos, deixei todos para a gente poder ter uma análise melhor. Então ele vai me comparar, por exemplo, produto a produzir versus estoque mínimo versus estoque mínimo pelo fator de conversão. Isso aqui está diretamente ligado a PMP. A produzir versus estoque de OP, ou seja, deduzindo OP, tirando os planos mestres e OP. E aí ele vem colocando todas as datas. Então a data que eu usei no parâmetro, todas as informações que eu tenho de estoque com conversão, por caso de plano mestre de produção, tipo, classe, grupo, qual é o lote mínimo de produção, qual é o lote máximo, qual a quantidade mínima comercial de venda. Então, por exemplo, isso aqui é um campo que a gente já falou sobre determinados produtos. Eu posso ter determinados produtos que não vale a pena vender se não for mínimo de um lote comercial. Exemplo, não vale a pena vender café se não for o mínimo de 50 itens, porque eu vou ter que rodar uma ordem de produção. Aqui ele me traz a quantidade que eu tenho a entregar, a quantidade convertida se tivesse, por exemplo, quantidade de conversão. O que é essa quantidade de conversão? Por exemplo, eu vendo em caixas, mas na verdade eu produzo em pacotes. Então eu posso ter unidades de conversão para facilitar compor os planos mestres de produção meu. Quantidade comprada, se eu tenho compra desse item de baixo, aqui eu tenho compra, repara que de baixo eu já tenho marcado qual é o café, tenho qual é o item. Aqui é um kit no caso. Qual a quantidade a entregar, qual a quantidade que eu tenho em compra desse item, qual a quantidade que eu tenho de etiqueta, se eu tenho uma parte de etiqueta de apontamento automático de produção, qual a quantidade que eu tenho em estoque desse item, qual a quantidade convertida em estoque, e aqui, qual é o produto, consequentemente qual a situação comercial que eu tenho desse produto, se ele está em linha ou não em linha, e aí por diante. Eu tenho todos os dados aqui. Eu poderia, por exemplo, falar que nesse relatório eu quero que lista, por exemplo, aqui, todos os itens estão somente produzidos? Não. Quero que listam todos. E olha o que vai acontecer. Beleza, agora ele vem aqui e listou para mim, incluso outros itens que eu tenho e trouxe todas as informações. Então eu tenho quantidades que eu tenho em plano mestre, aqui nesse item eu tenho plano mestre de produção. Então é bastante importante aí. Olha esse caso, eu tenho necessidade de produzir, eu tenho necessidade para entregar, mas eu tenho uma quantidade gigante em plano mestre de produção. Então aqui depende muito a forma com que você trabalha e gerencia a sua produção.
Esse relatório eu posso criar diversas visões e utilizar ele dependendo como eu quero usar, por exemplo, deduzindo o plano mestre, não deduzindo o plano mestre, deduzindo quantidade em ordem de produção, ou já produzir atendendo um estoque mínimo, um estoque máximo. Então aí tem várias formas de trabalhar com esse relatório e vai muito da dependência, da necessidade de cada empresa e como que ela gerencia e maneja toda essa parte de ordem de produção de vocês. Que nem aqui, repara que eu tenho lotes de conversão. Então, um lote mínimo, 50, aqui eu tenho 2.500. Então, tem muita informação, porque aqui também vai cruzar, por exemplo, com a parte toda de roteiro. Um outro relatório bastante importante aí é o próprio relatório de estoque. Então, que é bastante importante, que é esse cara aqui, que eu gosto bastante dele, a gente já discutiu em outros vídeos, mas que me dá uma análise bem importante, que é o relatório disponível para venda. Então, se eu olhar esse relatório disponível para venda, do armazém e revenda, que é o mesmo que eu estava olhando no outro relatório, quais são os itens? Só mostrar a quantidade de zero? Maior que zero? Sim. Então aqui ele vai me dar, por exemplo, todos os... Não sei nada, porque dentro do armazém não pode ter pedido. Então, deixa eu só pegar aqui. Armazém de revenda, todos os produtos. Eu não sei onde tem café matriz. E armazém de revenda, não sei onde está o armazém. Vamos pegar na dependência do armazém, que fica mais fácil para a gente enxergar. Aqui ele vai me dar todos os produtos, então qual a quantidade que eu tenho em estoque, a quantidade reservada, qual a quantidade disponível, qual a quantidade que eu tenho em PMPs, qual a quantidade que eu tenho em ordem de produção, qual a quantidade que eu tenho em compra e qual a quantidade total de produtos em produção, ou seja, que está em produção. Também esse relatório me dá uma análise bastante importante de como estão as minhas vendas. Claro que aqui, empresas que têm uma gama de produtos pequenas, fica mais fácil manejar relatórios assim. Já o relatório de intenção de produzir, que é o que a gente estava olhando antigamente, ou no outro um pouquinho antes, esse cara, eu tenho a possibilidade dele só mostrar para mim o que eu tenho necessidade de produzir. Então, esse é um relatório bastante importante, porque eu consigo vir monitorando ele e olhando quais são as minhas necessidades de produção face a uma data. Algumas empresas que usam bastante esse relatório aí, eles têm painéis que já mostram, já alertam quais são os produtos que estão entrando em venda e que eu não tenho capacidade de atender num espaço X. Então é bastante importante esse relatório. Bom, então vamos voltar a falar sobre ordens de produção simplificada. Quando eu digito um pedido de venda, por exemplo, nós já vimos isso em outros vídeos, mas vamos direto na ordem de venda. Não vou passar campo a campo, porque a gente já abordou em outro vídeo. Mas vamos imaginar que eu estou digitando uma ordem de venda para copiar esse pedido para ficar mais fácil. Então, estou digitando um pedido que é para DB Coffee. Estou falando que eu vou pegar esse relatório aqui, vou colocar no meu armazém de revenda. Minha lista de preço vai ser a café, vai ser o preço de venda. E vou digitar uma linha de produto. Então, nós já vimos isso, que quando eu digito o meu produto aqui, vou colocar esse produto porque eu já sei que tem uma família. Esse produto aqui ele já me dá um alerta se tem estoque ou não. E eu também consigo enxergar em face ao armazém que está selecionado lá na minha ordem de venda, qual é o cenário que eu tenho desse produto. Então, se eu tenho estoque, se eu não tenho estoque. Então, eu não tenho nada desse item em estoque. Eu tenho 2 em estoque, eu tenho quantidade prevista, ou seja, compras 6, chegando 2 em quantidade reservada, ou seja, eu tenho 0 disponível para venda agora, nesse momento. Bom, o que acontece aqui? Ele é um produto de revenda, ele é um produto de produção. Então, por ser um produto fabricado, consequentemente, lá no meu cadastro de produto, eu já informei que esse produto meu ele é estocado, ele é produzido e ele tem uma LDM, que é o que está aqui embaixo. E esse produto meu ele é composto por peças padrão, que é um saco de embalagem, usando 1, e eu também tenho um saco de café em grãos, que é 2. Então eu poderia falar aqui que vai 2 sacos desse item e, consequentemente, ele vai 1 do outro item. E aqui eu consigo vir trabalhando se ele é peça padrão, se ele é peça opcional, se ele é um grupo de alternativo 1 e aí por diante. Aqui eu posso vir classificando qual é o tipo dessa LDM que eu estou colocando. O que é muito importante aqui? A LDM que está colocada aqui, quando eu abrir minha ordem de produção, consequentemente ele vai explodir com base nela. E aqui não tem nível, ou seja, poderia ser multinível, desculpa. Poderia ter uma LDM, um produto que compõe uma LDM de um produto que é composto por uma outra LDM de outro produto e assim por diante. Vários níveis eu posso ter aí, tá? Bom, uma vez que eu digito o pedido de venda, a linha de ordem de venda, eu posso também gerar uma produção simplificada através dele. Então, vou completar o pedido de venda.
claro, porque aqui está mandando gerar automático, ele está falando que não tem produção, correto? Então, vamos só reprocessar o cabeçalho do pedido. Vim aqui, ordem de venda, eu vou desmarcar para ele gerar automaticamente isto. Vamos lá. Ok. Voltar dentro da minha ordem de venda. Vamos processar esse cara então. Vou tirar as reservas de estoque para poder trocar o tipo de documento. Então, vou deixar meu tipo de documento de produção, que nem estava. E vou, consequentemente, rodar novamente o meu... Eu ia falar, beleza. Completei meu pedido de venda. Então, quando eu completo minha ordem de venda, eu posso diretamente, através da minha linha, já gerar uma produção. E ele vai gerar uma ordem de produção simplificada para mim. Com base na minha linha, repara que aqui, na ordem de produção, e aí já entrando em ordem de produção, o sistema gerou através de 5 links que eu vou dar que está na minha linha de venda. Ele não considerou se aqui em estoque ou não, ele abriu uma ordem de produção seca e já amarrou para mim aqui qual é a minha linha de ordem de venda e meu parceiro. Então, o que isso facilita? Eu consigo, por exemplo, verificar estados de ordem de produção que estão feitas específicas para uma determinada ordem de venda ou para um determinado parceiro do negócio. E aí monitorando e faturando conforme elas estão sendo finalizadas. Algumas empresas criam e praticam ordens de produção especificamente para determinados produtos, para determinados negócios, para determinados parceiros de negócio. Ou seja, produz para pedido e não para carteira ou para atender um baseline de produção. Consequentemente, na minha linha de OP, ele explodiu qual é a minha quantidade, que era 5, que era a que eu estou pedindo, e, consequentemente, quais são as demandas conforme a minha LDM. Então, 5 de saco de embalagem e 10, no caso do meu café em grãos, que é o que eu coloquei na LDM, 2 unidades para a produção. Bom, um outro item bastante importante é o tipo da minha ordem de produção. Esses tipos de ordem de produção estão diretamente ligados com o bloco K. Eu sei que a maioria das empresas tem que integrar apenas o bloco K200 e K250, mas a gente já tem empresas que estão integrando o bloco K completo. Então, essas classificações aqui estão diretamente ligadas ao bloco K e repara que eu tenho aqui automaticamente o sistema classificando como simplificada ou conjunta. A gente vai ver depois uma outra OP. Isso aqui também está diretamente ligado ao bloco K, que é uma ordem de produção, como a gente já sabe, pode produzir apenas um produto acabado, mas eu posso ter coprodução nessa ordem de produção. Ou seja, é um produto que não era esperado, mas por algum motivo, por algum erro em produção, ele foi produzido e ele é um produto final e, consequentemente, ele também vai compor a minha OP. Como ele compõe a minha OP, já não é mais uma ordem de produção simplificada, e sim conjunta e é escriturada em registros separados do bloco K. Quem está por dentro aí do bloco K tem bem claro o que eu estou falando. Se não, é importante que leia sobre o bloco K, principalmente nessa última versão que está na IFD, ICMS e IPI. Bom, entrando ainda em ordem de produção, então eu vou falar que ela é uma ordem de produção interna, é uma produção simplificada e reparem que aqui nas minhas linhas de OP, propositalmente, eu tenho, então é meu produto final? Não, então não é meu produto final, consequentemente é minha matéria-prima. Esse cara aqui, que é o produto final, está marcado como produto final, então ele é um ativo, produto final, não é um subproduto, não é perda e não é produção conjunta. O que é bastante importante aqui? Esse localizador aqui é o localizador que ele vai entrar em face ao armazém que eu estou gerando. Então repare aqui que ele está usando no meu localizador. Por quê? Esse localizador está dentro do meu mesmo armazém que eu selecionei na minha ordem de venda. Eu vou trocar aqui, para vocês verem que é possível trocar. Então, o meu produto final vai entrar no meu armazém de revenda. É o que eu estou falando na minha ordem de produção. Consequentemente, eu estou falando o seguinte, olha,
Então, como ele vai entrar na minha ordem de produção, o localizador que ele vai entrar, o meu produto acabado aqui, ele vai entrar, por exemplo, aqui no Revenda 123, que é um outro localizador do meu armazém. O que é importante? Reparem que a hora que eu coloquei a ordem, o produto, ele selecionou o mesmo localizador aqui da principal do cabeçalho da OP para a minha matéria-prima. E ele está falando o seguinte, ó, nesse localizador aqui, você tem, neste momento, não é isso aqui é posicional, é no momento que eu estou digitando OP, eu tenho uma quantidade negativa de produto. Você vai tirar daí mesmo, ele não vai deixar você completar essa ordem de produção. Uma vez que nesse localizador está marcado a flag para não permitir estoque negativo. Bruno, e se eu trabalhar com estoque negativo, qual o problema? O problema é que você não vai conseguir controlar custo. Não existe custo negativo. Então, esse é um problema aqui. Então, eu vou trocar esse armazém, esse localizador, desculpa, para um localizador que eu sei que tem matéria-prima, que é o MP123. Então, ao salvar a linha aqui, ele vai mudar, ele está falando para mim que agora, nesse armazém, eu tenho 3.888 unidades. Nós, como eu falei antigamente, nós não vamos falar sobre PMP, vamos falar sobre em outro vídeo. E aqui, produto substituto também está totalmente ligado a bloco K. Se é um produto substituto ou não, em face a minha receita, o meu BOM, ou LDM, cada um chama de um jeito original. Bom, a mesma coisa aqui, então ele também está falando para mim que aqui tem bastante quantidade disponível nesse armazém, mas mesmo assim eu quero trocar. Ou posso manter, fica a critério de cada cliente. Vou manter, simplesmente para a gente ver que eu posso ter localizações diferentes para cada necessidade de matéria-prima que eu tenho. Então, ou seja, uma ordem de produção simplificada ou conjunta, não importa, eu posso ter um produto final entrando num determinado localizador e requisições de matéria-prima para diversos outros localizadores. Ele também aqui, eu sei que é uma MP porque, consequentemente, não está marcado como produto final e não é um produto com um coproduto, um produto subproduto, mas produto final, né? E não está marcado nenhum dos itens. E também não é um subproduto. Qual é a diferença entre coprodução e subproduto? Subproduto é uma perda. Então, o custo desse cara vai incorporar o meu produto final. E uma produção conjunta, um produto acabado, mas que não era esperado, eu posso setá-lo como perda ou não e posso atribuir parte do custo dessa OP para ele, uma vez que ele vai entrar no meu estoque e poder ser vendido. Consequentemente, vou completar minha ordem de produção. Então aqui, um ponto bastante importante, eu poderia imprimir para a gente verificar como que ela vai ser. Ele automaticamente já colocou minha ordem de produção aqui, deu entrada nesse produto no meu estoque, e aqui eu poderia ter impresso ela. Aqui tem uma produção, uma impressão simplificada, só enquanto ele roda a impressão, eu queria mostrar o seguinte. Reparem que aqui ele já automaticamente contabilizou esse produto. Então o que ele fez aqui? Ó? Ele tirou matéria-prima ou da minha conta de estoque, produto acabado disponível para venda. Essas contas são configuráveis, poderia estar, por exemplo, nesse produto configurado para um estoque de matéria-prima, fica a critério de cada empresa e como eles vão trabalhar. Porém, ele já automaticamente creditou, quem conhece contábeis aí, ele está acreditando, ou seja, ele está baixando uma conta do ativo e está, consequentemente, colocando esse valor de custo no meu produto acabado. Se eu estou usando o custo médio, ele faria o custo médio e apropriaria esse valor para dentro do meu custo médio. E um ponto bastante importante é que ele levou as dimensões contábeis conforme a gente já conhece, conforme a gente já sabe. Então, eu poderia ter definido. Aqui eu não defini nenhuma, aqui eu não coloquei o relatório de impressão. Vamos colocar o relatório de impressão para a gente verificar. E esse formato de impressão aqui eu poderia mudar e criar conforme o meu critério. E aqui, consequentemente, a minha linha de ordem de venda e meu parceiro de negócio eu poderia criar, por exemplo, aqui uma notificação, poderia criar um alerta, diversas outras ferramentas que o sistema tem para avisar, por exemplo, o meu vendedor que um determinado produto foi produzido. Então aqui eu poderia verificar essa impressão, ela é um formato de impressão simplificado, eu poderia pegar a ferramenta de formato de impressão e trabalhar com ela, melhorar, ou conforme o critério de cada cliente. Pontos importantes aqui, ele está tirando essa quantidade e entrando com 5, e foi usado 10 e 5. Então, eu poderia trabalhar também conforme a quantidade planejada da minha OP e a quantidade efetivamente que entrou. Algumas outras ferramentas sobre ordem de produção para a gente discutir. Quando eu digito LDM aqui na pesquisa, vocês sabem que eu gosto de usar bastante a pesquisa minha. Por exemplo, cálculo de custo de boom. Então, deixa eu só fechar esse cara aqui. O que esse cara vai fazer? Esse cara vai pegar, em face a uma ordem, em face a um elemento de custo, eu posso calcular custos para um produto que ainda não tem produção. Quando eu vou usar isso daí? Imagine o seguinte, acabei de criar um produto novo
compus a LDM dele e quero saber qual é o custo desse produto com base na LDM atual e o custo dessa LDM atual. Então eu consigo atualizar esse custo desse meu produto e verificar quanto vai ser dentro dele. Então, por exemplo, eu quero pegar aqui na organização matriz do produto PRD Revenda, que é o que a gente tem em produção, com base no elemento do fatura média, ou com base no meu elemento de custo médio, assim por diante. Então eu quero ver qual vai ser o meu custo desse cara. Então aqui ele foi e deu uma atualização no meu custo médio, com base na minha LDM. Ou, por exemplo, eu poderia vir aqui e falar, não quero fazer no meu custo médio, e sim no meu custo padrão. E vou deixar meu custo médio acontecer de acordo com o que eu entro de ordens de produção. Nós já discutimos em outros vídeos, a gente sabe que o custo do produto, quando a gente usa a fatura média, ele se dá em dois momentos. Um momento, quando eu estou falando em recebendo material mais fatura, e um outro momento, quando eu tenho produção, que ele baixa a quantidade e de custo referente à minha LDM e compõe, por exemplo, no meu custo médio. Um segundo ponto importante é que, na ordem de produção, eu posso criar diretamente novos itens ou novas demandas de matéria-prima direto na OP, sem estar atrelada a uma LDM. Como eu também posso substituir uma LDM diretamente na minha OP. Eu tenho essa liberdade aí. Ainda falando sobre recursos que eu tenho na LDM, por exemplo, eu poderia vir aqui e também visualizar a minha LDM, ou seja, de uma forma rápida, pesquisar o que está compondo a minha LDM. Então, no meu produto de produção, o que compõe a minha LDM de produto? Então tá lá, ó, compõe o saco de embalagem, uma unidade, e também compõe o café em grãos, 2 unidades. Isso ajuda bastante porque quando eu tenho produtos multiníveis, eu poderia vir explodindo cada nível desse produto e enxergando de uma forma linear que está na lateral ou que compõe cada um desses produtos. Ainda falando sobre a LDM, eu conseguiria vir e verificar a estrutura da LDM. Ou seja, a estrutura da minha válida da LDM está certa. Evitar produto. Imagine o seguinte, eu crio uma LDM que eu tenho um produto A que é composto pelo produto B, mas o produto B é composto pelo produto A. Então vem comigo que isso aí vai estar alguma coisa errada, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e validar minha LDM para verificar se eu não tenho nenhum problema dentro dela. E aqui eu fiz um ponto importante. Ele está checado, então ele fala que o produto 118 não possui linha, mas o 125, esse produto possui esse material, mas ele não está marcado. Então aqui eu fiz propositalmente para a gente verificar que ele está alertando eu, olha, em algum momento esse produto aqui tinha uma LDM, mas depois alguém foi lá e desmarcou que esse produto é composto por LDM. É como se ele fosse marcado como um produto acabado agora. Ele está me alertando que isso aqui pode ter um erro. Tem um erro tanto no cadastro, ou foi o cadastro que foi feito errado com LDM, ou foi desmarcado que esse produto possui uma LDM erroneamente. Então ele está me alertando também aqui. Esse cara é bastante importante quando a gente compõe produtos que têm LDM muito grande. Então a gente tem um cliente que tem, por exemplo, 5 níveis de LDM. Isso é complexo, então é importante que você cheque esses itens dentro da LDM. E ainda, além disso daí, eu posso trabalhar também com produtos, tanto o relatório de lista de material da LDM, que a gente já vai ver ele, ou substituir produtos em LDM. Então imagine o seguinte, eu tenho vários produtos, que o produto meu saco de papel era o produto 10, mas agora não vem mais esse produto. Eu tenho que substituir em todas as LDMs o produto 10 pelo produto 20. Então eu posso aqui substituir de uma forma ampla em todos os LDMs esse produto. E um outro item bastante importante é o próprio relatório de LDM, que eu poderia vir aqui e falar, olha, eu quero enxergar da matriz e enxergar do produto RDV, do PRD Produção, que é esse cara aqui que a gente está trabalhando, usando o elemento de custo fatura média, me dá o que está compondo esse item aí. Então ele também me dá um relatório, um cubo, falando o seguinte, olha, o produto produção, ele é composto pelo saco e pelo café em grãos, as quantidades estão aqui, e as sequências que eu tenho, eles também estão na seguinte sequência, olha, vamos lá verificar. Então, consequentemente, essas são as quantidades que eu tenho, quais são os produtos que eu tenho relacionado e os níveis que eles estão. Então, repara que ambos estão no nível 1, ou seja, eles não estão quebrados, são multiníveis. A quantidade que eu tenho em custo de cada um desses itens, qual é o custo desses caras agora, e, consequentemente, eu tenho aqui qual é a sequência deles. Então, o primeiro item é o saco, o segundo item é o café torrado. Eu poderia também definir sequência para analisar essa LDM. Bom, falando um pouquinho ainda sobre produção, eu poderia ter uma ordem de produção feita automaticamente. Como? Lá nós criamos, agora há pouco, uma ordem de produção através de uma linha de pedido.
Mas eu poderia também criar ordens de produção. Então, se eu venho aqui no menu e digito ordens de produção, eu consigo gerar, opa, aqui é a ordem de trabalho, eu consigo criar uma ordem de produção. Então, e essa ordem de produção que eu quero criar é com base em quê? A um produto ou uma ordem de venda? Bom, qual a diferença daqui para criar direto do pedido? Pedido com 10 linhas e que eu tenho, por exemplo, 10 produtos produzidos. Eu teria que rodar para cada produto aquele processo. Aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa ordem de produção, ordem de venda que eu selecionar e vai olhar quais são as linhas dessa ordem de venda que requer produção, com base se o produto é produzido ou não. E já cria as 10 ordens de produção independente. Mas, Bruno, por que não cria uma ordem de produção com os 10 produtos? Porque nós já falamos nesse vídeo que uma ordem de produção tem um produto acabado. Isso não é uma regra da Dericoff, é uma regra que vem global e o próprio Bloco K exige isso. Então não é nós que inventamos isso daí, a gente segue um padrão e qualquer sistema de produção é assim. Consequentemente aqui eu tenho, então, posso criar através de uma ordem de produção, seleciono qual é o localizador e já qual é a ação que eu quero. Se eu quero criar essa ordem em preparar, eu já criar essa ordem de produção completa. Então também é uma outra forma de criar uma ordem de produção. E aqui eu posso, eu quero criar uma ordem de produção manual. Então vou na minha tela de ordem de produção. Então olha o que vai acontecer aqui. Vou criar uma ordem de produção falando o seguinte. Então crie uma nova ordem de produção. Aqui para uma ordem de produção. Então, vou criar uma ordem de produção e nessa ordem de produção que eu estou criando, eu quero falar o seguinte. Vou fazer para a minha ordem café matriz. Bruno, por que não tem asterisco aqui? Porque nós não produzimos uma ordem de produção para todas as empresas, né? Ela está setada por empresa. Então aqui eu vou falar que é uma produção interna. Aqui eu poderia falar desmontagem de produto. Aqui são as regras que estão dentro do bloco K. Então, por exemplo, uma desmontagem de produto, eu posso ter um produto desmontado em um outro produto. Uma reclassificação em mais de um produto. Eu tenho uma reclassificação, eu tenho que ser o produto A para o produto B. Um reprocessamento, um reparo. Eu tenho o produto A para um produto A, um produto B. Então, essas regras aqui, elas vão definir o seguinte. Dentro da minha ordem de produção, eu posso ter um produto acabado e posso ter um coproduto? Não, só posso ter um produto acabado. Posso ter um produto acabado e um byproduto, ou seja, uma perda? Não. Então, essas regras, o tipo da ordem de produção está diretamente atrelado à necessidade do bloco K. Quais são as permissividades que o bloco K permite eu fazer. Então, só vou abrir rapidinho uma tela aqui para mostrar para vocês. Vejam, aqui eu abri o manual do FD ICMS-PI na versão 3.03. E aqui eu tenho a estrutura do bloco K. Então reparem que aqui na estrutura minha do bloco K eu tenho todos os registros e os formatos de escrituração que estão em cada um deles. Então olha lá, itens produzidos, se é uma produção, se é uma reclassificação, se é uma distribuição efetuada por terceiro. E repara que eu tenho desde as ordens simples que estão aqui em cima, as conjuntas que estão aqui embaixo. Então uma ordem de produção conjunta, eu tenho as regras que ela determina que eu posso ter mais de um produto final, ou seja, é um produto acabado só, mas eu posso ter um coproduto. Então essas são as regras dentro da minha ordem de produção. Então se eu pegar aqui o K290, por exemplo, 290, pesquisar ele aqui, olha lá, produção conjunta, aqui tem todas as regras que definem o que está escriturado dentro do bloco K, do K290, que é o cabeçalho do registro, e o K291, que são os itens desse registro. Então é importante que empresas que estão e pegam o bloco K estejam alinhadas com isso. Consequentemente, hoje a maioria das empresas estão entregando só o K200 e o K250, como eu já havia dito. Mas a tendência é que todas passem a entregar todos os blocos. Então é importante que se esteja alinhado com o que o manual da FD ou o manual do bloco K exige. E não só para isso, o próprio P7, que é o livro de produção, também indica ou exige essas classificações. Bom, voltando para a ordem de produção, então nós já falamos. Poderia amarrar um plano mestre, mas não vou entrar nesse detalhe. Quando a gente fala em plano mestre, o plano mestre pode já gerar ordens de produção, uma ou muitas. E aqui eu vou colocar, então, uma produção interna, eu vou falar que é uma produção interna minha, uma desmontagem, uma produção interna, então eu vou falar que é uma produção interna. Vou falar que esse produto a data prometida dele seria dia 15 do 11, a data que eu estou iniciando essa manutenção é hoje. Eu poderia aqui, consequentemente, colocar observações ou nomes para esse determinado item. E vou colocar que eu vou produzir o produto produção. Qual
armazém que vai entrar essa produção? Qual armazém que eu vou colocar esse item? Qual o localizador? Bom, estou falando aqui que eu vou colocar, por exemplo, na minha revenda 123. Esse é o meu localizador que eu vou colocar esse item. Errado. Só saí erroneamente. Deixa eu voltar lá aqui, fiscal. Então, sair do sistema, errado. Olha só, puta, o que eu estava fazendo mesmo? Não lembro. Vamos usar um recurso de usabilidade aí, ó. Eu estou com meus itens recentes ativados e eu consigo saber que a minha última ordem de produção foi o 137. Olha que interessante. Já voltei na mesma tela que eu estava usando. Então, se a gente começa a assistir todos os vídeos que a gente tem publicado no canal e começa a linkar um com o outro, fica muito mais fácil a usabilidade do sistema. Então, eu posso trabalhar, nós já vimos na parte de ergonomia, toda a parte de item recente e, no caso, sair errado do sistema, eu consigo voltar e saber o que eu estava fazendo ou não. Bom, então vamos voltar lá. Então, a produção, a gente vê que nós não perdemos aqui, eu tenho o mesmo revenda setado aqui em cima e, consequentemente, eu quero produzir, vamos pôr aqui, 10 unidades desse item. Bom, como eu quero produzir 10 unidades desse item, eu quero que ele já cria. Reparem que na minha linha, na minha ordem de produção, não está criado ainda os registros dela. Eu quero que ele crie esses registros para mim. E ele está falando aqui também, ó, importante, registros não criados, ou seja, eu não explodi essa ordem ainda. Bom, eu quero explodir essa ordem. Com quantas unidades? 10. Ok. Então vamos pedir para que eu crie as minhas linhas. Repara que ele criou agora aqui, ó, minhas linhas de ordem de produção com as quantidades já provisionadas com base na minha LDM. Puxa, mas eu não vou fazer 10. Na verdade, eu vou fazer 20 unidades. Eu posso vir aqui e mandar recriar minhas linhas, criando agora com 20 unidades. Ele vai resetar para mim aqui todas as unidades que eu tenho dentro da minha necessidade. Bom, vou nas minhas linhas de produção. Reparem esse campo aqui, ó. Ela está marcada como simplificada. Por que simplificada? É uma ordem de produção interna cujo vai produzir um produto acabado e vai consumir matéria-prima. É isso que ele está falando para mim e é isso que eu vou falar para o meu bloco K. Bom, então dentro da minha linha de produção, esse é o produto final que eu estou fazendo. Está marcado aqui como produto final. Quantidade prevista é 20, mas na verdade houve um pequeno requisição a mais de matéria-prima e eu vou produzir na verdade 25 unidades. Vou produzir 5 unidades a mais aí. Bom, o localizador que ele vai entrar, consequentemente eu poderia ter aqui uma linha de gestão de MP, que nós vamos falar depois, quando a gente falar sobre o PMP, e poderia também falar que ele é um produto substituto de algum outro item, que também está diretamente relacionado ao bloco K. E todas as dimensões contábeis que a gente já falou em outros vídeos também estão setadas aqui. Consequentemente, uma vez que você está aqui, cada dimensão dessa vai ser levada para a contabilização conforme a gente viu nos outros vídeos, beleza? Qual é o próximo item? O próximo item que eu tenho aqui é o saco de embalagem. Se a gente olha esse saco de embalagem, eu tenho 20 unidades previstas aqui, estou usando 20, e ele não é um produto MP. Por que eu sei que é um MP? Porque não está marcado como produto final, não é um subproduto, não é perda. E eu estou tirando do meu localizador RV123 que eu tenho disponível e o 80 neste momento. Volto a falar, esse campo que está aqui é o campo no momento. Passou 3 meses, eu olhei essa ordem de produção, agora tem 20 lá e eu tinha, por algum motivo, eu tinha guardado um print da tela que estava 1080. Gente, é no momento que eu estou olhando, tá? Ele não é um campo que guarda valor, é um campo do momento. Então eu vou falar aqui, olha, nesse caso, eu tive um problema. Por que eu tive um problema? Eu usei 25 sacos. Eu usei esses 25 sacos aqui que compor. Mas beleza, era 20. Puta, 5 sacos eu perdi. Eu tive um problema porque na hora que eu fui embalar o meu produto, o saco estourou. Então eu usei a mais do que estava previsto na minha quantidade. Repara, o planejado era 20, mas eu estou usando 25. Então significa que eu estou consumindo mais saco. E repara aqui que é um ponto importante. Eu posso também olhar dentro do planejado e o porquê que usou esses 5 itens. Então poderia colocar aqui, problema ao colocar o saco na máquina. E aí eu tenho uma justificativa do item, do porquê estou usando a mais. E num outro item aqui, ó, eu tinha café em grãos, estava planejado usar 40, a quantidade prevista minha, tenho 39 itens aqui, então eu tenho uma quantidade disponível nesse armazém negativa. O que eu faço com esse cara? Vou trocar armazém, eu já sei que eu tenho quantidade em um outro armazém, vamos ver nesse armazém em revenda aqui, se eu tenho quantidade dele, e salvar esse item. Bom, continuo tendo a mesma quantidade. Bom, vamos selecionar um outro armazém.
Vamos pegar aqui dentro do meu fabricado 1, 2, 3. Eu tenho quantidade para esse item. Ó, aqui eu tenho quantidade de matéria-prima disponível. Então eu vou requisitar desse item aqui. Ponto importante. Se eu fizer uma movimentação de estoque, ó, quando eu vou lá e faço uma movimentação de estoque, ou seja, aí vai depender muito de como cada empresa trabalha, como estrutura o seu departamento de produção. Geralmente elas têm um armazém virtual, ou um armazém até físico mesmo, onde esse armazém está em matéria-prima. E eu vou solicitando e requerendo essa matéria-prima conforme a necessidade. Repare que aqui na minha movimentação de estoque, eu criei diversos tipos de documento e um deles eu coloquei se requer confirmação ou não. O que esse cara aqui da reclamação faz? Lá no meu tipo de documento, do tipo transferência, que é o tipo base dele, é movimentação de material, eu posso setar se ele administra a retirada ou não. O que significa isso? Significa que quando eu mover uma matéria-prima ou um material de um determinado armazém para outro armazém, ou de um determinado localizador para um outro localizador, esse produto não vai entrar até que alguém efetue a confirmação do mesmo, porque senão eu posso estar requerendo transferência de materiais de um lugar para o outro, e essa transferência de material que está de um lugar para o outro, quando eu transfiro ela efetivamente ela não tem valor, ou seja, ela não está ainda no meu estoque. Eu quero conferir antes de acontecer isso daí. Bom, consequentemente, dentro da minha linha do movimento, eu poderia transferir esse item e aqui eu poderia amarrar, por exemplo, já uma linha de gestão da MP se está vindo de um plano mestre de produção. Ou seja, quando está na ordem de produção, eu não amarro ela no movimento. Então, o que geralmente acontece nas empresas que usam uma ordem de produção simplificada? Eu planejo minha produção, verifico o que eu vou precisar de matéria-prima, solicito através de uma movimentação de estoque para um armazém de produção em fábrica, por exemplo, e eu vou consumindo desse armazém. E, consequentemente, se falta ou sobra, eu devolvo ou requisito mais para esse item. Se eu estou usando um plano mestre, eu posso usar o plano mestre para controlar essa falta ou sobra. Então, basicamente, o que eu fiz agora aqui foi falar que eu quero consumir esse item desse armazém. E o que vai acontecer aqui? Eu vou falar agora que eu vou incluir mais uma linha nesse item e vou falar, eu não sei se eu tenho uma sucata aqui, vamos verificar. Então, eu vou incluir uma linha nova falando que vai gerar uma sucata. E essa sucata, eu vou falar o seguinte, olha, vai gerar 2 unidades de sucata. E o que vai acontecer aqui? Então vai gerar menos 2 unidades de sucata. Por que é menos 2 unidades de sucata? Quando eu marco que é um subproduto, eu estou falando o seguinte, olha, toda essa história que eu gerei a mais das minhas MPs, tanto no saco quanto no grão, gerou sucata. Ou seja, não vou usar produto que não tem mais fim. O que vai acontecer? Esse cara tem que dar entrada no meu estoque, porque é uma sucata. Só que o custo desse item já está absorvido pela linha do produto acabado e pode estar parcialmente absorvido para o produto da produção conjunta, do coproduto. Nós vamos ver daqui a pouquinho isso daí. Então aqui eu estou falando o seguinte, olha, por mais que eu estou gerando um consumo desse item, eu quero que ele entre no meu estoque. Então por isso que ele é negativo. Porque dentro de uma ordem de produção, quando a gente olha num aspecto que eu tenho um produto acabado, esse produto acabado ele consome matérias-primas, essas matérias-primas, elas consumidas, baixam no estoque e entram no produto acabado, ao informar para o sistema que no caso é um subproduto e ele é negativo, eu estou falando, ou esse produto que não vai baixar, ele vai somar, ele vai entrar no meu estoque como uma sucata. Que é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Então eu estou falando o seguinte, olha, gerou uma sucata de 2 unidades, é um produto e é uma perda. E, consequentemente, eu também estou falando o seguinte, gerou um subproduto. Qual é o subproduto? Vamos pôr aqui o revenda, acho que tem um produto chamado revenda. Vamos imaginar que esse produto aqui gerou um coproduto de revenda. E gerou quantas unidades? Gerou 1 unidade, também é a mesma coisa. Então, ó, gerou menos uma unidade, e gerou também menos 1 unidade aqui, que é a minha quantidade de revenda. Minha quantidade de produção conjunta. Quando eu marquei minha produção conjunta, o que acontece aqui? Ele habilita esse cara para mim aqui, ó. Quanto do custo dessa ordem de produção você quer que eu distribua para dentro desse item aqui? Aí aqui cada empresa tem o seu cálculo e a sua forma de distribuir. Então no meu caso aqui,
eu vou falar que 10% do custo desse OP eu quero que coloque no meu coproduto produzido. E aqui, consequentemente, no meu produto final, eu vou falar que ele vai absorver 90% do meu custo que foi gerado na minha ordem de produção. Então aqui eu vou falar que ele vai absorver 90%. É claro que tem uma validação que se for menor que 100 ou maior que 100, ele não vai deixar com que eu complete minha ordem de produção. E também tem algumas validações que validam que obrigatoriamente esses produtos têm que estar negativos. Bom, Bruno, um exemplo real disso. Vamos imaginar o seguinte, vou fazer um paralelo com uma produção de café. Então eu estou produzindo um saco de 50 kg de café, mas na minha linha de produto também tem um saco de meio quilo. E aconteceu o seguinte, eu requisitei 52 quilos para minha produção. Por algum motivo era 50, mas desses 50 quilos de café, sei lá, meio quilo estava com problema, então eu requisitei mais 2 quilos, ou seja, eu requisitei 52 quilos. O que aconteceu aí? Na hora que eu terminei essa produção, eu tinha um saco de 50 quilos de café produzido, mas eu também tinha meio quilo de café que estava contaminado por pedra, por exemplo, e eu tinha que jogar fora, não tinha como eu salvar esse café, eu estava mofado. E também sobrou 1,5 kg de café que eu produzi, aproveitei que estava na máquina, em vez de cortar a produção com um saco de 50 kg, era a mesma embalagem, uma embalagem similar, eu cortei, por exemplo, com sacos de meio quilo. Então o que aconteceu na prática? Vamos imaginar o seguinte, esse meio quilo é um byproduto, é um subproduto, é uma perda. Esse meio quilo de café que perdi, eu tenho que pegar o custo dele e redistribuir no meu produto acabado e também no meu produto coproduto. Esses 3 sacos de meio quilo que eu produzi, ele é uma produção conjunta. Por que ele é uma produção conjunta? Porque eu não esperava produzir eles, mas para não perder esse 1,5 kg de café, eu gerei 3 meio quilo de café aí. E o meu produto final, ele é o meu produto que eu produzi, que era esperado na OP. E repara que dentro ainda da OP eu tenho a opção de falar se o meu coproduto ele vai ser analisado como perda ou não para a minha ordem de produção. Fica a critério aí também de cada empresa. Um outro exemplo, eu produzo barra de 1 metro e nesse meu problema, a hora que eu cortei a barra, eu cortei uma barra de 1 metro e a outra barra eu cortei um problema que estava envergado, empenada, por exemplo, sei lá, 40 centímetros. Mas eu também tenho um outro produto que são barras de 30 centímetros. Então eu tenho um produto acabado de 1 metro, eu tenho um coproduto que seria uma barra de 30 centímetros e eu tenho 10 centímetros que é um pedaço dessa barra minha que não serve para nada, vou ter que jogar fora, ou seja, ela é um subproduto. Então, alguns outros exemplos aí que eu tenho no caso da utilização. O que aconteceu aqui? A hora que eu salvei minha ordem de produção, reparem que aqui ele já trocou automaticamente para a parte de produção para composta. Isso aqui ele vai entender quando eu for compor meu bloco K lá no FD, que eu não posso capturar no bloco X e sim no bloco Y, porque ele é uma produção composta. E aí, consequentemente, eu posso completar minha ordem de produção. Quando eu completei minha ordem de produção, o que aconteceu aqui? Ele lançou meu produto acabado no saco de café, ele baixou o custo do meu saco de embalagem do meu café em grãos, não jogou nenhum custo para minha sucata, mas deu entrada na minha sucata no estoque e, consequentemente, ele atribuiu R$ 1.450 para o meu produto, que seria o meu coproduto. Vamos fazer uma conta simples? Se era R$ 14.500 o custo total, que eu baixei desses dois caras aqui, basta a gente somar 12 com 2.500, 14.500, consequentemente 10% do produto foi para 1.450 e os outros 13.050 foi para a minha produção final. Consequentemente, estou usando o custo médio nesses itens, ele já alimentou meu custo médio e esses produtos estão prontos para serem produzidos. Pontos bastante importantes aí ainda. Eu posso olhar lá na minha tela de transações de materiais, que é uma pesquisa, o seguinte, olha, eu quero olhar então, nas minhas transações de materiais, na matriz São Paulo, na data, por exemplo, de hoje, 11/11, quais foram, por exemplo, os itens que movimentou estoque. Eu tenho todos aqui, Mas é o seguinte, eu quero olhar então quais foram os itens que movimentaram estoque na ótica de produção. Então vamos lá, produção mais. Quais foram os itens? Então, eu produzi
25 sacos. Bruno, mas você tinha colocado 20 na OP. Sim, na ordem de produção original era 20. Mas quanto que eu dei entrada? Em 25. Então eu tive 5 unidades que eu produzia a mais. E repara que ele calculou que essa ordem de produção teve 12% de perda. Por quê? Nós informamos e atribuímos perdas dentro dessa ordem de produção quando a gente marcou o flag perda ou obrigatoriamente no subproduto ou no coproduto. Além disso, o que mais que aconteceu aí? Ó, eu tive uma produção de saco de café, uma outra ordem de produção tinha 1 e uma outra ordem de produção com 3. E o que teve de produção menos? Ou seja, que gerou de material desses itens? Vamos verificar lá. Então, consequentemente, eu tenho o PRD revenda, que está aqui, um bonitinho que nós geramos, que é um coproduto, e eu também tenho a minha sucata. Por que fica pela ótica da produção menos? Porque são itens que consumiram, mas que no caso de um coproduto ou de um subproduto, entraram no meu estoque. Então eu também consigo ver em tela o que aconteceu com cada movimentação desses itens na minha lista de transações materiais. Bom, um outro item bastante importante aí, eu também posso consultar e verificar um relatório que a gente tem que é o detalhes de produção. Então vamos lá ver o detalhes de produção. Então, olha, detalhes de produção, vou pegar ele aqui. Vou pegar meu relatório de detalhes de produção. Então, quando eu olho meu relatório de detalhes de produção, eu posso pegar no detalhes de produção, pela ordem, na matriz, pela data de movimentação, pelo produto, pelo OP, e aí vai por N. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui hoje, 11 até 11. Eu tenho todos os itens num cubo, que a gente já falou sobre o cubo também, do que aconteceu. Então aqui, ó, eu tenho por uma ótica tudo que eu contenho de demandas para o relatório meu de produção que consumiu. Por exemplo, eu quero ver um cubo geral, aqui para a gente ver todos os campos. Então aqui eu tenho detalhado o que aconteceu com cada um dos itens. Ó. Então eu tenho o produto, qual foi o armazém, o que ele consumiu, então se ele gerou, se ele consumiu, qual era a quantidade planejada, qual a quantidade realizada, qual a quantidade em ordem de produção, e aí por diante. Então com um cubo desse, bem montado, eu consigo saber qual era o planejado, o que eu produzi, quais foram os produtos que foram gerados, está dentro da minha margem, não está dentro da minha margem, então eu consigo analisar tudo o que está acontecendo na minha ordem de produção e também pelo próprio relatório de detalhes de transação. Então, por exemplo, eu tenho um relatório chamado Transações Materiais, que é muito próximo à tela que a gente estava vendo agora há pouco. Então, por exemplo, aqui. Então, estou lá no meu relatório de detalhes de transação e eu posso falar, olha, eu quero então enxergar da matriz todas as ordens, ou seja, tudo que foi movimentado, por exemplo, do meu produto, aqui eu vou fazer um pouco diferente, do meu produto produção. O que aconteceu com esse produto meu hoje? Teve o que gerou, o que movimentou esse cara? Aqui, diferentemente do relatório detalhes de produção, eu vou ter sempre uma face, que é o produto ou toda a movimentação que eu estou consultando. Mas lá no produto, no relatório detalhes de produção, eu tenho tudo o que aconteceu nas ordens de produção, que é linkado quem? O produto final e mais os meus itens, que são tanto matéria-prima, quanto produtos, ou coprodutos, ou quanto byproducts. E aqui eu tenho toda a história com esse produto que eu tenho do meu PRD revenda. Então eu poderia ter um relatório geral, um relatório por saldo de produto, então aqui eu consigo enxergar ele, ou até mesmo por tipo de movimentação, o que gerou em cada um deles. Então eu poderia vir aqui, somar, ver, e aí eu tenho todos os materiais, o que está acontecendo com cada um desses relatórios. O que é importante aqui? Por exemplo, nesse relatório, eu quero enxergar o seguinte, eu quero criar um relatório que agrupa pelo tipo de movimentação. Já sei que a gente já viu isso em outros vídeos, mas olha como é muito simples e fácil de criar um relatório ou um cubo no BRP. Então, ó, eu quero que classifique pelo tipo da movimentação. Aqui, eu quero que agrupa e eu quero que, por exemplo, soma a minha quantidade. Isso aqui, minha quantidade coletada. Beleza. E aqui eu quero, por exemplo, que para aqui que eu simplesmente vim e falei o seguinte: eu quero que você venha e soma a meu campo de quantidade. E o que acontece na prática? Eu criei uma visão onde eu tenho todas as transações e os totais. Então, por exemplo, quero enxergar de uma forma resumida. O que eu entreguei para o meu cliente? Cara, hoje, desse produto aqui, você não entregou nada para o seu cliente. Legal. Quanto eu produzi? Cara, eu produzi 36 unidades. Então fica fácil de enxergar e ver o que está acontecendo em cada um desses movimentações do meu produto em um determinado dia. Então fica muito simples isso.
Mas como que eu entreguei nada? Aqui eu tenho todas as quantidades, ó, que foram entregues e provavelmente foram estornadas. Então por isso que eu tenho nada. Na verdade eu entreguei, estornei, e ficou zero. Mas eu tive todos esses produtos, todas essas movimentações que foram entregas para o meu cliente, ou seja, expedições. E aqui cada um dos materiais. E a gente já falou também, quando eu tenho esse sublinhado aqui laranja, eu posso dar zoom tanto para um novo relatório como uma janela e enxergar o que está acontecendo desse item. Está aqui qual é a minha remessa. Então, a navegabilidade do BRP é muito fácil, muito simples de usar e muito coeso, porque eu consigo verificar de qualquer lugar, ir para qualquer lugar e rastrear o que aconteceu num determinado item. Bom, esse vídeo se alongou demais, acho que um dos maiores vídeos que eu já produzi, e espero que vocês tenham entendido, e o próximo a gente vai falar sobre plano mestre de produção.